A Station T apresenta o podcast Station Cast. Seja muito bem-vindo. Eu sou Rodrigo França e estarei com você nessa jornada a cada semana, trazendo conteúdos da agenda ESG, inovação e tecnologia, economia criativa e startups, marketing, empreendedorismo e negócios, por meio de entrevistas com os melhores e mais renomados profissionais de cada área, em um bate-papo super empolgante, informativo e descontraído sobre essas tendências e conceitos que estão transformando o nosso mundo. Este é a Station Cast. Próxima parada, futuro, conectando você a ideias que movem o mundo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Station Cast. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever. Já deixa o seu like e compartilhe, ative o sininho para você estar recebendo as nossas notificações. Lembrando que a Station Cast ela é uma plataforma de fast learning, ou seja, rápido aprendizado, e a gente tem procurado trazer aqui profissionais que eu sempre costumo dizer do mais alto gabarito, ou seja, profissionais que realmente são referências, estudados e que têm algo para acrescentar, tanto para você quanto para nós que estamos aí buscando realmente entender toda essa disrupção tecnológica, todos esses conceitos modernos que têm mudado o nosso mundo e forçado aí o nosso tal do mindset. E para iniciar esse bate-papo muito bacana, eu estou recebendo aqui Sérgio Victor. Seja bem-vindo ao Station Cast. Muito obrigado por você ter aceitado esse convite, que para mim vai ser um desafio bem grande, porque você é um jovem empreendedor aí, tem vários conteúdos para acrescentar, e principalmente nesse momento aí, né, que a gente tem vivido na nossa política, tanto do ponto de vista nacional, mas principalmente do ponto de vista agora municipal. Seja muito bem-vindo ao Station Cast. Rodrigão, obrigado, parabéns pelo trabalho. Vi alguns amigos que passaram por aqui, né? O Danilo Veloso, o Paulo Mariotto, só fera, então fico muito feliz e honrado de estar sentado aqui compartilhando com você um pouco da minha experiência e aprendendo contigo aí. Que eu acho que é muito pertinente a sua colocação, né? É possível, por exemplo, o Sérgio Victor, no caso, a gente ter aí... geralmente eu já vi isso, né? E a resposta eu sei que é possível, né? Mas a questão é o como, né? O como fazer isso, né? Ou quem poderia capitanear isso, né? Mas como a gente criar imagina que a gente criasse a sociedade ou um grupo ou um fórum, que fosse um fórum de Taubaté, onde nós, tipo, Taubaté do Taubaté futuro, 2050, né? Taubaté 2050, né? Com várias pessoas ali e tal, mas que saísse desse fórum, por exemplo, com a cartilha da onde são, como se fosse um diagnóstico da cidade de Taubaté, situacional mesmo, cara, assim, olha, cara, a nossa realidade é essa, mesmo que seja feia. Mas aí o poder público... E a gente tem que falar, né, cara? O poder público não tem que ter mentira. Cara, isso daqui é a situação. Me incomoda muito ver os políticos tratar os problemas ou falar da cidade como se a gente estivesse na Disneylândia com mato alto, hospital semi-fechado. Fala a verdade e fala como é que você vai resolver, meu. Vê isso, né? Então você tem lá, por exemplo, a situação X, diagnóstico Y, cara... Possíveis soluções. Possíveis soluções. E aí isso... E quanto custaria, né? Hoje, por exemplo. E isso ser pactuado entre todos os setores. Qual é a responsabilidade de cada um? O que um está comprometido, né? O que o próximo... Então, isso daí, existe algum case disso? Você conhece alguma coisa desse tipo? Eu lembro... Seria possível, de repente... É possível. Eu morei em São José quase 10 anos, né? Comecei minha vida profissional e política lá, de 2009 até 2018. E o próprio Kiko, que hoje está no Desenvolve Vale, isso é um pouco da missão ali também, né? De ajudar a construir a agenda. Mas lá eu lembro de participar de algumas reuniões do que eles chamavam de São José 2030. O Osiris Silva era um patrono também, então muita gente, muito cérebro brilhante na mesa. Acho que acabou não tendo continuidade, que é uma dificuldade, né? Um trabalho voluntário com vários agentes. E Mogi está começando também, o Caio Cunha, prefeito, tá apresentando, eu não lembro agora se ele chama Mogi 2040 ou se ele fala do Mogi e a idade, né, quando Mogi completar X anos, não lembro qual que é o nome, mas eles estão criando vários fóruns, então o poder público pode capitanear e convocar especialistas para discutir como vai ser a cidade daqui a tantos anos. Tem em algumas cidades, acho que Curitiba tem
e até conversando com o meu grande amigo Sérgio Matos, também um baita arquiteto aqui de Taubaté, e ele falou, cara, né? Serginho, eu sou o Serginho também, meu xará. Quando... qual que é o mundo ideal para uma Secretaria de Planejamento? Porque faz tempo que Taubaté não planeja, né? Taubaté a Secretaria de Planejamento virou uma Secretaria de Licenciamento. Então, a gente estava conversando e são 3 pilares, né? Uma é, dentro de uma boa Secretaria de Planejamento, como que você cuida do seu passado, do seu patrimônio histórico? Você tem, como poucos, muita propriedade para falar disso, né? Como é que a gente vai cuidar do nosso patrimônio? Qual que é a estratégia? Como é que a gente não vai deixar nosso patrimônio cair e nossa história morrer? Porque a gente, como dizia outro colega também, Carlos, né, a gente pode viver do passado, não pode viver no passado, né? Mas como é que a gente aproveita isso aqui e você dá aula disso aqui, O segundo como é que a gente acelera o licenciamento e como é que o presente, né? Como é que a gente garante que os empreendedores sintam segurança de vir para cá e ter celeridade. E o outro é futuro. Em algumas cidades resolveram com um instituto. Cara, se fizer mal feito, pode dar zebra, vai gastar um monte de dinheiro, né? Que pode ser da universidade, da academia, mas tem que ser bem pensado. Mas como é que você pega um instituto independente para discutir a cidade para frente? Sim. Porque isso não é uma discussão que tem que ser num fórum único, né? Ela é recorrente. Daqui a 30 anos a gente tem que estar discutindo. Né? Ela é um fórum permanente. E com o tanto de tecnologia e os avanços da tecnologia, talvez essas discussões já sejam cada vez mais... As disrupções sejam cada vez mais rápidas, né? Então, acho que esses 3 pilares, cara. Pode ser um instituto... Tem lugares que deu certo, tem lugares que deu errado, mas como é que você cria um fórum permanente para pensar a cidade do futuro? Como é que você atrai os melhores cérebros? Porque não é o político. A gente defende, né? O político ele vai ganhar a eleição e vai propor, mas quanto mais organizado for a sociedade, o político vira um executor do que já está combinado. Não, e assim, e você colocou muito bacana essa visão aí, né? Passado, presente e futuro, e eu acho que isso clarifica, né, para a gente que é leigo, né, como que de repente, aonde é que estão as oportunidades para que de repente não está até no poder público, né? Então assim, eu identifiquei o Instituto identificou uma oportunidade no passado. Sim. Né? Não, então, e cara, eu tiro meu chapéu. Você fala que não é político, mas se você não fosse, nunca que você ia conseguir fazer aquilo que você está fazendo. Você é um bom político e um bom empreendedor. Obrigado. Você superou, cara, eu já falei isso pra você várias vezes, o que você fez, como você conseguiu superar ali foi da sua insistência, da sua capacidade, porque tirar isso do papel tomou tempo e suor, que eu sei. Persistência, né? 12 anos. Parabéns. Né? Obrigado. Então, o que acontece? Assim, isso a gente focou nessa questão do passado, e aí é o papel do terceiro setor, né? Então a gente escolheu qual é a dor que a gente tinha e aí dentro do planejamento, onde a gente quer. Né? Então fizemos essa lição de casa. Bem, e aí no caso, quando a gente projeta um cenário de uma cidade como Taubaté, que tem tanto potencial, para a gente poder executar, tem tantas coisas para a gente poder fazer. E aí, obviamente, que não depende só de um setor ou de outro setor, mas a gente sabe do princípio do poder público, da força do poder público, né? O político Sérgio Vitor, né? Ele hoje, por exemplo, ele chegando pegando a situação do jeito que Taubaté está, e com toda a experiência empreendedora, com a experiência do legislativo estadual, né, que é muito bom, né? Você acredita que em quanto tempo de repente você conseguiria fazer com que Taubaté deixasse realmente esse status de ser uma cidade atolada, né, para poder ser uma cidade que respire realmente, que a gente sinta que a cidade está no prumo certo, porque toda a gestão tem um lado positivo, um lado negativo. O problema é qual é o grau, né, de coisas positivas e coisas negativas, né? Ninguém vai acertar tudo, né? E o que falta realmente de uma maneira perceptível para a cidade de Taubaté é a questão do planejamento. Né? Não está na hora de um gestor público pensar Taubaté
passar Taubaté limpo e começar e zerar e começar a Taubaté do zero, por exemplo, ter ali a capacidade de falar assim, cara, vamos focar na construção de um passo, de uma estrutura, porque se você não tem um ambiente favorável ao trabalho, então assim, é prioridade? Não é. Porque assim, cara, hoje quando você vai para a cidade, para a prefeitura de Taubaté, é horrível, cara. Né? Imagina um investidor chegando para você fazer... cara, você já foi. Você não tem uma sala, às vezes, adequada para receber um grupo de investidores. Você vai levar, de repente, para onde, né? Então, isso também conta. Cara, eu não vou pôr dinheiro numa cidade que não tem nenhum ar-condicionado, cara. Né? Então, a primeira impressão é que fica. Então, de repente, é aquilo que você falou, cara, eu investi na Undoc, mandei uma emenda, mas isso daí não é aquela... Eleitoralmente ruim, mas necessário. Eleitoralmente ruim. Então, assim, até quando a gente vai ficar, de repente, tipo, trabalhando só? É muito mais a questão da iniciativa da população entender isso. Mas é possível... a pergunta, é possível um gestor público que chegue ali e fale, não, cara, eu vou fazer a mudança. Mesmo que eu faça o que tiver que fazer e que mesmo não seja... Que eu perca capital político. Que perca capital político, mas é necessário. Vou deixar um legado. O outro virá e vai pegar uma... Se eu não for eleito, ele vai pegar pelo menos uma prefeitura administrativamente digna de trabalho, porque isso valoriza inclusive o próprio cidadão, o funcionário público. Então assim, vamos supor, é possível você de repente chegar e fazer um passo municipal e depois a partir disso, como que funcionaria? Porque eu fico imaginando de fora, cara, eu falo assim, cara, a primeira coisa que eu faria seria, cara, vamos fazer uma sede bonita, linda, sabe? Que o cara acha, cara, porque é o cartão de visita. Sim. Se você não cuida do seu dinheiro, se você não administra o seu recurso, cara, você vai ser bom mordomo do meu dinheiro? Eu não vou pôr dinheiro aqui. Sim. E os nossos prédios públicos estão, na maioria deles, depredados e insalubres para os servidores, né? Mas vamos lá, por partes. Primeiro, possível né? O que a gente vai ter que avaliar é quanto vai custar e se de todos os problemas que a gente tem, se isso vai ser prioridade. Mas vou dar um caso legal, né? Lá em São Paulo está se discutindo muito a revitalização do centro, né? Na cidade de São Paulo. E isso passa por trazer movimento, por trazer gente, por mesclar moradia e comércio e melhorar os espaços públicos, melhorar a segurança, que é um pouco da discussão que a gente vai ter que ter aqui em Taubaté, né? A Praça Tom Epaminondas, o Mercadão ali, Praça rodoviária e estação, inclusive, né? Mas lá o governo de São Paulo está passando por um projeto muito legal que, se der certo, vai ser muito interessante, de levar o servidor, né? Encerra os trabalhos no Palácio dos Bandeirantes, que é lá no Morumbi, lá longe, e leva o governo do estado de São Paulo para o centro da cidade. Isso, de uma hora para outra, traz X mil pessoas para o centro, né? Potencializa o comércio, revitaliza aqueles prédios maravilhosos, históricos, cheio de vida. Isso pode ser revolucionário e várias cidades e outros países estão fazendo isso. Agora, colocar em prática não é tão simples, né? Eles estão fazendo um baita estudo lá para conseguir fazer essa mobilização, porque depois tem mobilidade. O impacto disso. Depois tem que estudar todo o impacto disso, mas... e o impacto para onde fica, né? Para o Morumbi e para onde vai. Mas isso pode ser uma solução que a gente encontra, né? de melhoria. Como é que a gente leva os servidores para o centro? Passa por uma discussão ainda maior, né? Mais ampla, mais sonho. O que, por exemplo, a discussão na gestão atual ficou muito turbulenta, né? Então virou um projeto... Estou tentando medir as palavras, mas sei lá, um projeto de doido. Vamos levar a prefeitura para a Praça do Eletro. Mas, com tantos problemas, o cidadão olha e fala, tá bom, mas e o hospital, e o mato alto, e a luz apagada? Então, é uma questão de conseguir depois priorizar. Confesso que eu não sei se seria top prioridade, porque você vai ter uma capacidade específica de quantos projetos você vai conseguir executar. Mas, em várias prefeituras que a gente viu bons casos, por exemplo, hoje, você conhece bem também, existe muito dinheiro na prateleira para bons projetos. Seja de restauração, seja de
de macrodrenagem. Então tem muita coisa que você não precisa fazer com dinheiro próprio, né? Que você consegue acelerar se você tiver bons projetos. Então uma coisa que um bom gestor público tem que ter é uma boa equipe, seja uma secretaria ou um espaço dentro da Secretaria de Governo que seja, para projetos estratégicos e com alta capacidade de captação de recursos no Estado, na União, nos bancos públicos e privados de financiamento de desenvolvimento. Porque tem muita oportunidade para bons projetos. E vender a cidade como um grande ativo, né? E aí a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com a Secretaria de Planejamento, saber vender a cidade para investidores. Né? Como é que a gente vai atrair empresa também? Passa por ter uma cidade bem organizada, que a gente conheça os nossos ativos disponíveis para eu lembro falar, olha, é isso que a gente tem aqui para oferecer. O professor Silva, ele trouxe, inclusive ele é especialista nisso, ele fez um projeto com estudo de viabilidade, payback, cara, faixa de break-even, tudo para fazer, tirar todos os postes, a fiação aérea e fazer tudo via subterrâneo. E ele falou, na época, olha, inclusive isso, o que as prefeituras acham que é muito caro, tal, isso daí se paga com um bom planejamento, né? E aí a empresa dele se especializou nisso, porque as concessionárias elas têm interesse nisso, porque é muito mais barato, né? Então, a fiação subterrânea, ela é muito mais barata e muito mais viável, tem vários outros benefícios do que essa convencional. Já visto que os países lá fora, basicamente é tudo assim, né? Então, isso daí também, né, impacta no ânimo da cidade, né? Porque cidade visual, cidade bonita, cara, cidade feliz, né? Para pessoas, cara, poxa, ninguém quer ficar andando numa cidade com largada. Sim. Então, essa percepção que o cidadão tem, né, é uma percepção que muitas vezes o investidor tem e ainda é muito mais acurado, porque o cara não tem o romantismo, o cara não tem vínculo com a cidade. O negócio do cara é negócio. Sim. Ele fala, cara, eu tô procurando empresa, tá? Pô, qual é a receita da cidade? Cara, você não tem dados abertos, você não procura, você não consegue investir. Então, assim, realmente, Taubaté, ela precisa ser repensada. E eu finalizo dizendo o seguinte, será muito futurista, né? Muito família Jackson, assim, tipo, pensar num plano a curto, médio e longo prazo, num plano diretor ou qualquer outra nomenclatura que venha a ter, Taubaté, de repente, a nova, tipo, sabe? A nova Taubaté, sabe? Então, por exemplo, para onde que nós estamos expandindo a cidade, né? O nosso centro, ele já morreu. Eu costumo dizer que o nosso centro já morreu, só esqueceram de enterrar. Ou de avisar que ele já morreu. Né? Mas tem volta. Tem volta. Não é trivial, assim, mas tem volta. Na verdade, eu vou reformular. Eu não digo que o nosso centro morreu, eu digo que ele está respirando por aparelho. E é uma questão natural. Você acabou de colocar. Não é um problema, não é um privilégio de Taubaté. Não é um privilégio de Taubaté. Você acabou de colocar a questão de São Paulo. Então, todas as cidades, quando elas se desenvolvem, a periferia, os bairros periféricos ganham vida. Então, é natural. O empreendedor, nos bairros hoje tem vida, tem supermercado, tem quitanda, tem barbearia, tem loja, tem tudo. Foi um erro de várias cidades de deixar os centros quase que único e exclusivamente comercial. Só que aí encerra às 6 horas, todo mundo fecha a porta, né? Eu sempre tive comércio, eu brinco, comércio de centro, né? As escolas eram em pontos centrais, as minhas 5 escolas e a barbearia. E aí só que a gente ficava aberto até 10 horas da noite, 11 horas da noite, dependendo do negócio. E quase sempre a gente era o único. Só que aí normalmente é cidade escura, cheia de morador de rua, usuário de droga. Você não vai ficar. E aí fica inseguro, daí Exatamente. você tem que pegar segurança particular. Então, né, quase todas as cidades desenvolvidas aí que você conhece bem, estão mesclando vários tipos de comércio, moradia, né? A gente tem que conseguir mudar as premissas do centro. Então, você acredita que, por exemplo, Taubaté caberia um planejamento audacioso? Porque eu acho que às vezes precisa ter coragem. O gestor público tem que ter coragem,
Tem que ter coragem de falar assim, cara, não importa a opinião pública, cara, não importa se você reeleito, mas eu vou deixar um legado. E ele ser convicto daquilo que ele está fazendo. Haja visto o próprio presidente agora de El Salvador, que bateu contra o establishment, bateu ali e o cara está fazendo a diferença. Se tá... Cara, né, tá fazendo se reelegeu diferença, com 90%. né? Então, assim, teve esse ponto favorável. Agora, Taubaté, o centro nosso, ele já tá inviável de circular, a cidade vai crescer, está crescendo. Então, um centro novo, algo que fosse um centro administrativo, sabe? Rodrigo, tem que ter coragem, sem dúvida, tem que quebrar alguns paradigmas e algumas coisas você vai ter que comprar. Mas você não precisa tirar a população da equação. Eu acho que a população não é parte do... Nós todos, políticos, todo mundo taubatiano, então todo mundo é parte do problema e todo mundo é parte da solução. Mas eu acho que a gente precisa criar os fóruns adequados e política é convencimento. E de mostrar com mais clareza o porquê de uma tomada de decisão polêmica. Que aí, em algum momento, você vai ter que comprar algumas brigas. Mas a população é parte da solução. Ela tem que embarcar nessas mudanças. Porque, por exemplo, uma revitalização do centro, ela passa por investimento público, mas ela também passa por investimento privado. Eu conheço o dono, mas não lembro quem são os empreendedores, mas olha o bar do Pedro ali perto do Mercadão, no Desembargador. Não sei se você já viu. Cara, aquele empreendedor foi corajoso. Pegou um bar histórico de Taubaté e fez um baita investimento ali num ambiente que à noite é tudo escuro e tal. Isso pode ser o começo de um movimento de revitalização de comércios no centro da cidade que traz vida. Urbana. Exato, que traz vida. Então, cara baita corajoso. Puta, me fugiu o nome da rua, eu morava ali. Bar do Pedro. Bar do Pedro. Legal, joga no Instagram. Mas queria dar esse exemplo porque o cara corajoso investiu num ponto, um pouco da sua história ali de comprar briga, mesmo sem ao redor. Mas imagina que legal se a gente tivesse muito mais vida na praça, na frente da estação. Ali atrás tem, né, aquela rua sem saída ali, pode ser um lugar incrível, turístico também, dependendo do tipo de comércio que tiver ali. Então, você revitalizando ali a estação pode ser o começo de uma reviravolta ali nos seus arredores. Sim, é o que a gente espera. Então é isso. Agora, como é que o poder público pode incentivar? Para revitalizar aqueles prédios, pode ter um incentivo de IPTU, sei lá, daí você tem que encontrar os melhores mecanismos que as cidades que deram certo fizeram, entendeu? Então é isso que a gente está estudando. Tem jeito, tem ferramenta, tem que ter coragem, tem que comprar algumas brigas, mas tem que tratar isso como prioridade. E quem que vai pensar isso? É um instituto? É a Secretaria de Planejamento, sem dúvida. Tem que ter bons projetos, enfim. Sensacional. Sérgio, cara, assim, primeiro eu queria agradecer o seu tempo, o bate-papo. Cara, desejar para você aí sorte na tua jornada, no teu pleito. Eu sei que não é fácil, esse ano vai ser nunca é fácil, né? Esse ano aí tem as suas dificuldades, cada ano tem as suas peculiaridades, mas, cara, desejar para você aí um bom trabalho. E é o que eu sempre falo, a minha visão é a visão stakeholder, né, cara? Então, assim, tá batendo bem, todo mundo vai bem, né? Cara, se você quiser deixar suas considerações finais, por favor, fica aí à vontade, suas redes sociais, o seu recado aí para quem vai estar nos assistindo, por favor, fique à vontade. Legal, obrigado, Rodrigo, pelo espaço. Você é um dos corajosos aí que tem comprado algumas brigas para destravar Taubaté. E eu acho que é uma das coisas que a cidade precisa dos gestores públicos também, pessoas que consigam ter plano de curto, médio e longo prazo e comprem essa visão, essa briga e sejam bons executores, né? Queria reforçar que, né, normalmente se discute o executivo, mas lembrar que o legislativo também é tão importante quanto nessa jornada. Tive a experiência como deputado estadual e uma das minhas missões agora é formar ou ajudar a trazer novas lideranças e lideranças boas da cidade, porque ninguém faz nada sozinho e compor um baita time, né? Então, sempre eu reforço o convite para conhecer as pessoas do nosso grupo também de forma geral. E sigam aí nas redes sociais, @SérgioVictorBR. Aceito críticas, elogios, sugestões e sempre reforço que espaços como esse são bons. A gente está discutindo várias ferramentas, várias soluções, vários problemas, mas uma parte dela passa por a gente ter um bom diagnóstico e começar a falar disso, né? Para ver que se as pessoas que estão ouvindo, mesmo que achem que a gente está falando, que discordem, mas que comece essa discussão para a gente começar a afinar o caminho que a gente precisa seguir para destravar Taubaté, para transformar a Taubaté do futuro na Taubaté do presente, né? Que a gente está parado no tempo e a gente merece
uma Taubaté melhor. Sem dúvida. Cara, obrigado. Muito obrigado, viu? Fica com Deus aí, um abraço grande. E é isso, pessoal. Então esse foi um bate-papo com o ex-deputado Sérgio Vito, empreendedor, empresário, futuro candidato à Prefeitura de Taubaté nesse ano. E é isso, o papel nosso é bater papo, é conversar, trazer ideias e discutir. E mais do que ter aquele consenso utópico ou às vezes leniente, né? O cara, não, tudo bem, vou concordar com você para não criar inimizade. Não, a gente precisa sim ter coragem e ter sabedoria e ter condições e respeito pelo outro, mesmo nas diferentes opiniões, porque é na diferença, na soma das diferenças que a gente vai criar a riqueza de uma sociedade democrática. E é isso. Não deixe de se inscrever, compartilhar nas redes sociais e deixar o teu like. Um forte abraço e até o próximo episódio da Station Cast, se Deus quiser. Um abraço. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio da Station Cast. Se você gostou, curta e compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas possam também juntar-se à nossa comunidade. E não se esqueça de nos seguir para ficar por dentro de tudo o que acontecerá nos próximos episódios e de nos enviar suas mensagens e comentários. É isso aí, pessoal. Agradecemos por nos acompanhar até aqui. Siga o nosso canal no YouTube, Station T, e no Spotify, Station Cast. Um forte abraço.